se esse camarada tiver essas deficiências? Será que é fácil de reverter, como é na matéria? Então, se esse for o seu caso, irmão Tarsis, eu já enxergo cor, estou assim, maravilha. Não estou dizendo para você regredir seus conhecimentos, mas dá uma olhadinha lá no mental, no psíquico, vê se não ficou nada para trás. Garanta todos os dias que você pode ser melhor e completo. Garanta que quando você assumir pisar no degrau da escada da parapsicologia, que você não deixou nada para trás, que mesmo que apagassem as luzes, você subiria a escada tranquilinho, porque conhece o caminho. Então vamos lá, gente. Agora que vocês sabem o que são as cores, e agora que vocês sabem onde elas estão, que vocês sabem que fazem parte da nossa metafísica, ou seja, fazem parte do nosso plano de existência, eu vou para o terceiro ponto bastante importante, que são os tipos de fontes de energia. Por que é importante eu saber os tipos de fonte de energia, irmão Tarsis? Simples. Porque se essas cores que você enxerga são energias e qualidades de energias, o que é importante para você saber? Da onde essas energias estão vindo, porque se tem energia ao teu redor, está vindo de algum lugar. Mesmo que estejam codificadas em cores, está vindo de algum lugar. E quando você sabe não só diferenciar as cores, mas sabe também diferenciar as fontes, você leva uma vida muito melhor. Você começa a ter um entendimento muito melhor. Começa a fazer parte da sua vida de uma forma benéfica. Então vamos lá. A saber, as oficiais são 3 fontes. E tem um quarto caso, que é um caso de exceção. Então, eu vou explicar para vocês agora sobre as 3 cores básicas. Por que elas são chamadas de 3 cores básicas? Porque elas são as mais importantes, porque elas são fontes de energia pura. Minha esposa acabou de aparecer ali, eu a amo. Desculpem vocês que estão assistindo o vídeo, mas se ela me manda um tchauzinho, eu vou ter que mandar um joinha, um beijo, alguma coisa. Para quem assistiu minha palestra, aliás, se você ver, tá a cabeça da minha filha na mesa, do lado na loja da Sociedade Teosófica. Eu acredito muito nisso. Se você pode fazer aquilo que você ama com o apoio da sua família, sua vida também vai ser muito melhor. Palavra de teosofista. Então, como eu estava dizendo, os tipos de energia básica são exatamente porque eles são as principais cores. Então, quais são essas cores? Primeiro, o dourado. Ele identifica uma energia benigna de um padrão muito alto, né? E beneficia os bons, inclusive. O exemplo do que eu quero dizer é que assim, sempre que você que enxerga cores, ou seja, que consegue enxergar energias, enxergar uma energia dourada, sinta-se honrado duplamente. Por quê? Primeiro de tudo, significa que do teu lado está uma energia extremamente benéfica e que é capaz de interferir na sua vida, de influenciar na sua vida, de te proporcionar vitórias, proporcionar coisas boas. E esse duplamente honrado, o que é a segunda questão? É que isso é um fenômeno bastante raro de acontecer, tá, gente?
Na verdade, todos os seres humanos ou híbridos, quando nós olhamos para eles assim, nós deveríamos enxergar 4 pontinhos, aliás, 7 pontos básicos coloridos, e em volta deles uma bolha dourada assim de um alcance gigantesco. Esse é o almejado por todo mundo de bem que pratica o ocultismo. Mas é muito raro de acontecer. Geralmente, quando essa energia dourada aparece, pode ser que ela não seja do plano de existência nosso, seja de planos superiores. Irmão Tarsis, você disse aí que essas energias são capazes de me influenciar beneficamente. Você não percebe porque você não enxerga essas energias. E vai ter um parâmetro bem melhor se assistir a segunda parte da palestra lá que eu fiz. Mas é verdade. Colocando no exemplo que eu dei na palestra que eu fiz, quando uma pessoa aumentava o padrão de frequência num ponto que ela conseguia chegar num degrau muito alto, ela conseguia trazer seres de outros planos de existência, sejam criaturas ou criações, para o seu próprio plano de existência. E lá eu descrevi o caso dos anjos, que sempre que alguém muito evoluído estava numa situação que precisava muito, aquela pessoa levava o padrão de vibração e materializava aquele ser que é de um outro plano bem mais evoluído que o nosso, e aquele ser a ajudava de verdade. No vídeo eu sinto o exemplo de Maria recebendo o anjo Gabriel, que é um dos maiores exemplos ali. Ela era muito evoluída, estava desesperada, não sabia o que fazer, estava grávida e não tinha como explicar, e o anjo chegou lá, quando ela aumentou o padrão vibracional dela, a energia benigna, a energia dourada, chegou lá e falou: fica tranquila, eu vou dar um jeito para você. Então, o maior exemplo que eu dou para vocês que não enxergam as energias é o quê? Sabe quando a gente se pergunta: como é que fulano suporta tal situação? Seja essa situação para o bem, tá, minha gente? Ou seja essa situação para o mal. Por exemplo, uma mãe que está tendo um filho problemático e aquilo faz com que ela tenha que se preocupar, que se elevar para poder tentar proteger o filho, e ela vai aumentando o padrão de frequência vibratória dela e nem ela está consciente de que ela está fazendo isso. E o pior, como ela não é treinada, ela não consegue ver a energia que está em volta dela, mas aquela energia está lá e vai ajudar ela. E ela suporta aquelas situações de uma maneira heróica, como se algo fora do comum movesse ela, e ela só não está enxergando. E as pessoas que estão em volta também não enxergam. Aí se perguntam: como é que supera? Porque se vissem, perceberiam a piscina dourada em volta dela ali. Por ruim também. Sabe, gente, como é que essa pessoa suporta essa vida desse jeito aí, essa vida de caca, sem trabalho, sem não sei o quê? E assim, para a pessoa tá tudo bem, a pessoa ou tá conformada, ou tá se divertindo, às vezes acha que eu ganhei um dinheiro fácil ali, ganho mais um aqui, e ela não enxerga. Mas quando ela tá com essa intenção, ela tá abaixando o padrão vibracional dela, ou às vezes elevando o padrão vibracional dela de forma inversa, fator que eu já vou explicar. E quem consegue olhar em volta dela percebe o quê? Aquela cor preta, e nota, tal como acontece no outro caso, ela também não está consciente, ela não está enxergando, ela só está vibrando, não está vendo preto em volta dela. Talvez se tivesse, a Bíblia diz isso, né? O pessoal que disse: o anjo é assombroso. Talvez se a maioria dos seres humanos tivessem a capacidade de ver, a hora que vissem um negócio preto em volta deles, ia falar: meu Deus, o que eu estou fazendo, aonde veio?
mas você vai saber o que é e vai saber de onde veio. Eu vou continuar esse vídeo e deem um momento, porque eu preciso postar um, porque o celular, a memória é curta, para poder gravar um outro. Até já, já mando a outra parte do vídeo para vocês. Namastê.